Destacar. Boa tarde, eu sou Pedro Henrique Lima e vou falar sobre Xinjiang. Fica ao norte de Tibete e ao noroeste da China, território chinês. Ou seja, a população é formada por muçulmanos e uigures. A população de Xinjiang, ou seja, o território, é um terço de todo o território de Xinjiang tem uma importância econômica. Por quê? Porque um terço de todo o petróleo que é produzido em Xinjiang é do petróleo total da China. Ou seja, se temos a China, que é um dos 6 produtores entre os grandes de petróleo, nós temos Xinjiang como um terço de todo o petróleo que é produzido na China. Então, agora outro detalhe que nós devemos ressaltar sobre Xinjiang é que Xinjiang, perdão se eu falar esse nome errado, meio complicado. Xinjiang, ele foi empregado com o comunismo igual em Tibete. Ou seja, Tibete fizeram comunismo. Aí em Xinjiang o comunismo foi da seguinte forma: nós tinha a etnia Han e tinha a etnia Xinjiang. Ou seja, a população de Han era de no total 6% em 1949. Em 2010, a população da etnia Han chegou a 45% de todo o território Xinjiang, e sendo Xinjiang 41%. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Que houve o comunismo, na qual nós tínhamos Xinjiang e Han, e não havia meio que a China, temos a China e temos o território de Xinjiang, que tem mais cultura, mais aproximação com o território da Ásia Central do que com a própria China. Ou seja, a Han toda a etnia Han teve a migração em 1949 de 6%, que passou para o território de Xinjiang, que depois aconteceu que não houve, que Xinjiang queria se separar totalmente da China e ser do território asiático, porque havia muita discriminalidade e também o território chinês queria controle sobre o território da China. Aí o que ocorreu? A China, ou seja, a etnia Han migrou para Xinjiang e houve meio que um comunismo, na qual teve ligação, mas ao mesmo tempo teve essa ligação, mas ao mesmo tempo estava não querendo aquela ligação. Porque a China queria, porque os produtos tinham um terço do petróleo, e Xinjiang tinha essas qualidades, e a China não queria. Só que Xinjiang queria se separar e ser do território da Ásia. Boa tarde, eu me chamo Lael e vou falar sobre o conflito de Xinjiang. O conflito de Xinjiang é um conflito separatista que ainda está em curso na província do extremo oeste da República Popular da China, conhecido como Xinjiang, onde grupos separatistas de uigures afirmam que a região não faz parte legalmente da China, mas que foi invadida pelos chineses em 1949 e permaneceu sob a sua ocupação desde então. Os líderes desse movimento separatista são principalmente grupos de militantes islamistas turcos, principalmente aqueles que fazem parte do movimento de independência do Turquestão Oriental. Segundo estudiosos, as duas principais fontes geradoras do conflito são as diferenças étnicas e religiosas. Do ponto de vista da religião, os habitantes da região, conhecidos como uigures, são em sua maioria muçulmanos. Já os chineses, que provêm da etnia Han, são cultuam em sua maioria as religiões como o budismo, o taoísmo e o confucionismo, ou então o sincretismo das três. Já do ponto de vista étnico, os grupos de uigures são mais aparentados com as populações da Ásia Central do que com os chineses. E isso se dá tanto pelo parentesco com a língua, com a religião e também com a etnia. E a separação dessa região
da República da China gera problemas para os planos dos chineses, que têm objetivos como restabelecer os territórios que eles possuíam quando eles eram um império. Tá bom?